Olá, que a graça do Senhor abençoe a sua vida profundamente. Muito bem-vinda a esse Momento Fé e Esperança. Eu sou o pastor Kleber Rodrigues, missionário da Junta de Missões Nacionais. É um grande prazer chegar até você mais uma vez com uma palavra que venha abençoar o seu coração. Quero pensar hoje com você sobre planos de vida, um projeto de vida bem-sucedido. Como têm sido os seus projetos de vida? Têm sido bem-sucedidos? Eu quero falar hoje com você sobre a vida de um personagem bíblico que teve uma vida bem-sucedida naquilo que ele fez, e isso pode abençoar ricamente a sua vida. Eu quero ler com você Neemias, capítulo 2, o verso 5 da palavra, que diz assim: E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Que projeto de vida Neemias teve de abençoar o seu povo, a sua nação, que ele soube que estava em miséria, em sofrimento ali em Jerusalém, em Judá, então ele quis ajudar. Que projeto de vida abençoado, e ele foi bem sucedido. Eu quero aqui, por isso, trazer para você o exemplo dele e contar 3 situações na vida dele que o fizeram ser bem sucedido. Isso também pode ser vivido por você nesses dias e também tornar os seus projetos de vida abençoado. Como então ter um projeto de vida bem sucedido? O que foi que ele fez? Qual o segredo, de Neemias para que ele então fosse ousado e bem sucedido? O primeiro deles, eu quero te contar, é que ele foi um homem de oração. Ele teve sucesso, ele foi bem sucedido porque ele orou. Diz a Bíblia, no capítulo 1 do seu livro, é que o verso 6, o verso 11, ele estava orando nesse sentido, ele estava colocando diante de Deus a sua realidade. Então, quando o rei o chamou para dizer a ele o que ele queria, ele já sabia porque ele estava orando e Deus preparou a situação para ele. Então, primeira circunstância é: tenha uma vida de oração. Ore por aquilo que você deseja fazer, coloque diante de Deus. E então, como diz lá em Neemias 2,4, disse-me o rei: que me pedes agora? Então eu orei ao Deus do céu. Não foi um desespero orar ao Deus do céu, foi a continuidade de um projeto de vida de oração para que ele fosse bem sucedido. Ele estava regando a situação com oração. E você também pode fazer isso. Você pode orar para que os seus projetos sejam bem sucedidos. E Neemias, além de orar, ele também foi um homem de planejamento. Veja o que diz o capítulo 2, o verso 6. Então o rei, estando a rainha assentado junto dele, me disse: Quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e eu marquei certo prazo. Isso demonstra que Neemias tinha uma ideia do que ele precisava fazer e quanto tempo isso duraria. Isto se chama planejamento. E então Neemias viajou e ele pediu cartas. Diz o texto que ele pediu cartas para que, quando ele chegasse lá, ele pudesse ter o material necessário. Ele iria fazer uma casa para ele morar e reconstruir a cidade. Ele chegou, ele andou pela cidade, ele fez o reconhecimento, arregimentou, despertou as pessoas para a grande obra, e assim ele fez. Planejamento é muito importante, mas primeiro vem a oração. E a terceira coisa que Neemias viveu e que pode ser vivido por mim e por você, para nós também sermos bem-sucedidos, além da oração e além do planejamento, é que Neemias foi bem-sucedido porque ele foi guiado pela boa mão de Deus. Olha o que diz a Bíblia nesses textos. Neemias 2,8. Porque a boa mão de Deus era comigo. O verso 18. Como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Em 2 circunstâncias, ele cita que o seu projeto de vida foi bem sucedido porque a boa mão de Deus estava com ele. Talvez você ora, talvez só planeja, ou só planeja e não ora. E esse terceiro elemento, ele é muito importante. A boa mão de Deus conduzindo você para que você seja bem-sucedido. Isto é diferente de sucesso. O sucesso é algo que é meteórico e momentâneo, mas passa. Ser bem-sucedido é fazer algo que permaneça
e que deixe um legado para a sua geração, para outra geração. E aqui eu quero tirar com você 3 lições desse texto, dessa vida, dessa experiência bem-sucedida de Neemias. A primeira delas é que a oração é um instrumento para que os planos se tornem bem-sucedidos. Isso mesmo, a oração é um instrumento para que os planos se tornem bem-sucedidos. Orar é muito importante, então coloque sempre, antes de qualquer coisa, a oração. Planejar é importante, mas orar é preparar a mente e o coração para planejar bem. Guarde isso no seu coração. A segunda coisa o planejamento é fundamental, pois trará à mente o que realmente é necessário, pode ser de curto, médio ou longo prazo. Isso mesmo, depois da oração. E por último, não somos nós que acertamos o alvo, e sim Deus. Nós somos a flecha. Guarda esse conceito no seu coração. Guarde isso na sua mente e ponha em prática. Não somos nós que acertamos o alvo, e sim Deus. Nós somos a flecha. E aqui eu quero trazer 3 aplicações para a sua vida, a partir dessa experiência bem-sucedida de Neemias, das lições aprendidas. Quero perguntar para você: você tem invertido a ordem das coisas? A oração vem antes do planejamento, porque senão será um planejamento em desespero, orações de desespero. Senhor, abençoa o que eu fiz. Por que não orar antes? Senhor, abençoa o que eu vou fazer. Prepara. Então isso é muito importante. Não se coloca a carroça na frente dos bois. Tudo tem uma ordem certa. E para um projeto de vida bem-sucedido, é importante orar. É importante pedir a direção de Deus. Você tem orado pelos seus projetos? Ore. Segunda aplicação. O planejamento é importante. Ele dará clareza do que fazer na hora certa. Você se planeja? Você coloca os seus projetos no papel para saber aquilo que é prioridade, aquilo que é essencial? Isso é muito importante. Planeje. E terceira coisa que você precisa colocar na sua vida, no seu coração. Você tem acertado os seus alvos de vida ou tem dado errado? Já experimentou ser conduzido pela boa mão de Deus? Foi o que fez Neemias. Ele disse: a boa mão de Deus me conduziu. Seja flecha polida na mão do Senhor. Ele nunca errou o alvo. E o profeta Isaías fala que ele se sentia isso na mão do Senhor. Veja o que diz lá em Isaías 49, o verso 2. Na sua sombra ele me escondeu, fez-me uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Que maravilha, né? Ver que o profeta se via como algo que Deus usaria na hora certa. E Neemias assim foi também, usado na hora certa. E ele foi bem sucedido. Para nós fica a grande lição e o exemplo dele de oração, de planejamento e ser guiado pela boa mão de Deus para acertar o alvo. Que você também seja bem sucedido e acerte o alvo.